Pai do Senhor, meus irmãos, só os que estão abençoados e podem comigo dizer graças a Deus. Antes de você assentar-se, se você puder, diga para quem está próximo a você, que bom que você pôde vir. Deus abençoe, podeis assentar. É uma alegria imensa poder estar aqui nesta noite tão memorável, comemorando, celebrando a ceia do Senhor. Reconheço que um dia como esse, e que nos traz lembranças tão profundas, de que só estamos aqui porque Jesus foi capaz de ir até a cruz e derramar o seu precioso sangue por nossa causa. E hoje nós glorificamos a Ele, porque com o sangue dele derramado, o nosso nome foi inserido no livro da vida. Externo do meu profundo coração a alegria, o privilégio de poder estar aqui com o pastor Edmar, pastora Lélia, que eu não vou falar quantos anos a gente se conhece, mas eu me lembro que eu fazia parte de um departamento da igreja chamado Sementinha de Jesus, e o pastor Edmar já dava aula para a gente, né? Então isso tem um tempo considerável, mas o tempo passa, né? Como é que é, pastor? Ô, pastor! Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão nesta noite, até porque, em se tratando de ceia, a gente sabe que o tempo é um pouquinho mais resumido, mas diante da bondade do nosso pastor, e compartilhar com vocês aqui esses minutos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, o capítulo de número 33, apenas um versículo, que é o versículo de número 15, Êxodo 33, versículo 15. Então lhe disse: se tua presença não fores conosco, não nos faças subir daqui. A presença que faz a diferença. Todos que aqui estão de forma mais profunda ou um pouco mais superficial, mas de alguma forma você conhece a trajetória do povo de Israel saindo do Egito em direção à terra prometida. Durante 40 anos, aquele povo sai do Egito, mas Moisés, com toda a habilidade, toda a graça de Deus e a glória de Deus que se refletia na vida dele, não foi capaz de tirar o Egito de dentro deles. Então, durante 40 anos, chega um momento que Deus diz o seguinte: Moisés, eu não irei mais com vocês. Eu tenho colocado uma coluna de fogo para guiar vocês à noite e uma nuvem para guiá-los durante o dia. Vocês têm visto maravilhas da minha parte, mas esse povo tem um coração muito duro e eu não vou mais com vocês. Eu vou enviar um anjo. Ele não estava dizendo que enviaria um pregador, um líder, um rei, mas um anjo. E não é qualquer dia que a gente vê um anjo. Eu confesso para vocês
que eu tenho e morro de inveja dessas pessoas que conseguem ver um anjo pelo menos uma vez na semana. Conversa com o anjo, ouve o anjo, dá sinal para o anjo. Eu tenho inveja, porque nesses 45 anos em que pese eu creio veementemente na presença e na manifestação de anjos, eu nunca consegui visualizá-los, nem a asa deles, se é que anjo tem asa. Eu gostaria, nesses 45 anos de fé cristã e 40 de ministério, ter pelo menos uma experiência de ver o anjo. Eu nunca vi. Eu sei que eles estão aqui, eu sei que tem anjos aqui, eu sei que tem anjos da parte de Deus que vêm ao nosso encontro, mas eu nunca os vi. Agora Deus está dizendo: não vou mandar qualquer pessoa, vou mandar um anjo. Mas vocês agora vão tirar todos os apetrechos, vocês vão tirar todos os enfeites, porque aquela geração foi marcada por enfeites. Parece que há uma reprodução dessa geração na nossa geração. Tem muito enfeite, pouca presença, muita técnica, pouca unção, muita revelação, pouca essência, muitas visões, pouca palavra, muito carisma, pouco caráter. Porque Moisés conseguiu encontrar o segredo da comunhão com Deus, porque Moisés, em que pese teve inúmeras experiências, Moisés não ficou obcecado por experiências com Deus. Ele partiu para um caminho mais profundo, chamado relacionamento. O relacionamento com Deus produz experiências, mas experiências nem sempre nos levam ao caminho de relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, pode ter aqui um novo convertido, ter aqui uma criança pregando, pode ter aqui um irmão na sua simplicidade que fala: nós vai, nós foi, nós fumo. Aliás, esses dias eu procurei ao irmão Google, porque o irmão Google dá notícia de tudo na vida. O que é nós fumo? O Google não sabe. Mas interessante que, independentemente da qualificação e da capacidade de quem fala, de quem prega, de quem ensina, de quem canta, quem tem relacionamento com Deus não vem para o culto para receber, ele vem para entregar, ele vem para sacrificar, ele vem para adorar. Agora, o Deus que nós servimos, Ele é tão grandioso e tão glorioso, que mesmo sabendo que a gente não veio para receber, é impossível você adorá-lo e glorificá-lo e não receber nada, porque quanto mais glorificamos, mais a presença dele se manifesta na nossa vida. E quando eu falo de glorificação, eu não estou falando apenas de verbalizar, eu estou falando de dar, atribuir, dar ao Senhor a glória que só a Ele é devida. Por quê, pastor? Faço minhas as palavras do pastor Gesiel Gomes: eu não tenho, mas Ele tem. Eu não faço, mas Ele faz. Eu não curo, mas Ele cura. Eu não transformo, mas Ele transforma. Enquanto você não glorificar, eu vou mandar. Eu não batizo, mas Ele batiza. Eu não renovo, mas Ele renova. Porque eu não sou, mas Ele é. Ele tem e Ele pode. Você pode adorá-lo? Mesmo com a presença do anjo sendo proposta por Deus. Agora Moisés se posiciona e diz assim: Senhor, tudo bem, um anjo é anjo, né? Mas nós queremos algo muito mais do que anjo. Nós queremos a tua presença, porque a presença de Deus é maior do que anjos, é maior do que arcanjos, é maior do que querubins, é maior do que serafins.
A presença de Deus é maior do que o céu, é maior do que a eternidade, é maior e melhor do que riquezas, é maior do que glória, é maior do que saúde. Pastor, mas saúde é melhor do que saúde, é a presença de Deus na nossa vida. E aqui eu entendo que a presença de Deus nos leva a 3 perspectivas de vida. Primeiro, a presença de Deus nos dá direcionamento, nos dá direção. Diga comigo, direção. Quantas decisões nós tomamos ao longo da vida, mesmo aquelas que nós temos certeza que é de Deus, e dá errado. Mas o Senhor falou, eu tive um sonho, eu tive uma revelação. Pastor, eu até arrepiei quando eu ouvi, e deu tudo errado, porque nem sempre aquilo que eu acho que é o certo, é o certo. Quem me conhece mais intimamente sabe de algumas decisões que eu tive e tomei na minha vida, das quais, pastor Aulélia, eu não me orgulho. Decisões que eu tomei, mesmo acreditando ser um homem de Deus, e sobretudo ser um homem, mas eu tomei sem a direção da presença de Deus. Talvez você não seja diferente de mim. Você já tenha tomado decisões na sua vida equivocadas, mesmo bem intencionado, mesmo tendo razão, e no final foi tudo por água abaixo. Confiou na pessoa errada, falou o que não devia, precipitou-se na atitude, assinou o documento que não poderia ter assinado, ou deixou de assinar quando deveria ter assinado, e aí hoje nós apenas temos as lembranças. Mas eu quero desafiar você: invoque a presença de Deus para direcionar a sua vida. Enquanto a vida há esperança. Não coloque ponto final numa história que Deus só colocou uma vírgula. Deus é Deus de recomeços. Deus, a palavra de Deus veio a Jonas segunda vez dizendo: por que veio a segunda vez? Porque Deus é o Deus da segunda oportunidade. Não importa o quão profundo você tenha ido, não importa o quanto você tenha distanciado, Deus está nos dizendo aqui hoje que a presença dEle nos atrai e nos dá um novo direcionamento. Que esta seja uma das melhores semanas da sua história, porque a presença de Deus está conosco. A presença de Deus nos dá primeiramente direção, mas ela também nos dá proteção. Diga comigo, proteção. A presença de Deus, você não necessariamente vai sentir arrepios. Talvez você não vai ver nada, não vai ter nada de excepcional, de extraordinário. Porque aliás, o nosso Deus não é só Deus de extraordinário, Ele é Deus do ordinário. Lembra quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão aí, levando em consideração crianças e mulheres? Os teólogos calculam de pelo menos de 15 a 20 mil pessoas, como 5 pães e 2 peixinhos multiplica uma multidão, alimenta uma multidão. Como fazer isso? Só Deus. É o Deus que faz coisas extraordinárias. Mas você lembra quando Jesus estava lá em Sicar da Galileia, conversando com a samaritana? Ele disse para os discípulos: ide à cidade e comprai pão.
Porque tem dinheiro no caixa. Por que Jesus não faz outro milagre? Porque Jesus não é só Deus do extraordinário, Ele também é o Deus do ordinário. Tem dia que o culto parece que não vai terminar, a glória de Deus se manifesta. Já participou de culto assim? Mas tem culto que parece que Jesus passou longe. Tem culto que o louvor parece que não flui. O pregador está travado, não vai, a mensagem não alcança aquilo que a gente esperava. Mas eu quero dizer para você que tem dia que Deus manda chuva, mas tem dia que Ele manda orvalho. A chuva você percebe, mas você que já cuidou de lavoura sabe que não pode chover todo dia, porque se chover todo dia, você vai perder a plantação. Aí Deus equilibra, tem dia que é chuva, e tem chuva forte, tem dia que a chuva é mais calma, principalmente no culto da semana, que vem menos gente. E tem dia que é só orvalho, você não vê o orvalho, mas quando você levanta cedo, você percebe que ele esteve lá, quando você estava dormindo. Deixa eu dizer uma coisa para você: mesmo dia que não tiver chuva, o orvalho não vai faltar na sua vida, porque a presença de Deus está conosco. Agora olha que coisa extraordinária, olhe para mim. A presença de Deus, ela traz proteção, primeiramente interna. É quando Deus blinda o nosso coração e sela os nossos ouvidos de tal forma que o que os outros pensam e falam não consegue nos afetar, não consegue nos ferir. É a proteção de Deus que está dentro da gente. Quando você ministra, quando você canta, quando Deus te usa e alguém vem te elogiar, aquele elogio não mexe com a sua cabeça, porque você sabe que a honra, que a glória, que o louvor é do Senhor e não nossa. E Deus me ensinou isso muito cedo na minha caminhada ministerial. Eu disse aqui para os irmãos uma vez, há uns 4 anos mais ou menos, que eu estava pregando um congresso do Tocantins, era um congresso estadual, tinha cerca de umas 3.000 mulheres, e Jesus batizou até onde deu para a gente contar, já tinha mais de 170 pessoas batizadas, com evidência de falar novas línguas. Aquela glória, o pastor me chamou e disse para mim: pastor, eu não sabia que Deus estava te usando tanto assim. Vamos lá para a nossa cidade. Na época ele era pastor lá ali próximo a Porongatu, mas já Tocantins, Alvorada. E vou preparar para você uma picanha. Eu sei que você gosta de picanha, dessas coisas. Eu gosto, pastor, principalmente com a coca bem gelada, eu gosto sim. E acontece que eu fui para a casa dele. Ele colocou um anúncio na cidade, e o rapaz que estava fazendo o anúncio caprichou e disse: não perca nessa terça-feira o pastor Roberto Santos, pregador do Congresso Estadual, pregador internacional, já pregou em inúmeras nações pelo mundo. E eu fiquei pensando: meu Deus, o congresso eu preguei esse fim de semana, mas e esses países aí que ele está falando, eu não lembro. Porque o único lugar que eu tinha ido pregar, na verdade, não foi pregar, foi lá no Paraguai. Você que está me olhando desse jeito, não foi, é isso mesmo que você está pensando. Eu não fui pregar, mas foi ele que falou, eu não escrevi nada para ele. À noite, até representante lá da prefeitura, da Câmara Municipal, a igreja hiperlotada. Eu com uma malona, eu tinha uma malona assim, parecendo aquelas malas de representantes de laboratório, cheio de fita cassete. Alguém lembra da fita cassete aqui? Quem lembra?
Bem-vindo à terceira idade, irmão. E eu estava com aquilo lá estufado de fitas. E quando eu fui chegando pela porta lateral, o líder de jovens já estava com a agenda na mão, me esperando. Disse: pastor, eu aproveitar aqui que o senhor está chegando, quero agendar com o senhor aqui. Eu sei que sua agenda é muito concorrida. Nós temos um congresso aqui em outubro de jovens, mas não é estadual, é local. Eu disse: qual é a data? Abri a agenda. Ele disse: pastor, dia tal, eu não lembro, primeira ou segunda semana de outubro. E eu falei assim: irmão, eu sabia, pastor, eu sabia, porque o senhor não tem espaço. Mas não, peraí, o dia tal, não, está livre, glória a Deus. Mas se ele falasse, o primeiro fim de semana estava livre, o terceiro estava livre, o quarto estava livre, novembro todo livre, dezembro tudo livre. Mas pregador internacional tem que dar aquele tchan. A gente é besta, irmão. E Jesus pega a gente na esquina. E aí ele diz: pastor, me dá logo 2 fitas aí que eu sei que não vai dar para quem quer. Foram as únicas 2 que eu vendi. Eu acho que no final ele teve vontade de devolver. E aí eu estou pregando, meia hora pregando e nada, um calor infernal. A igreja não tinha ar-condicionado. E de repente, eu não faço leitura labial, mas aquele dia Deus permitiu que eu conseguisse fazer. E eu vi uma senhorinha, bem de idade, falando uma com a outra assim: mas esse aí que é o pregador internacional? Irmão Zé prega melhor do que esse menino. O Zé era o porteiro da igreja. Eu disse: meu Deus do céu. Fiz oração com o povo, deixei o povo em pé e vazei, sem graça, sem unção. Toda a unção que eu tinha ficou no congresso, mas naquele dia era só a vaidade. Ou descendo, uma irmã chega com uma criança e diz: pastor, eu senti no coração de orar pelo meu filho. Eu pus a mão na cabeça do menino, eu disse: Senhor, teu nome é Jeová Rafa, o Deus que sara. Quando ela abriu os olhos, eu já estava chegando na porta. E ela disse: pastor, já? Irmã, quando Deus quer operar é assim, é rapidão. Fui para a casa do pastor, me tranquei dentro do quarto. Terminou o culto, eles foram assar a carne. Pastor Roberto, vem jantar. Eu disse: não quero não. Aí a esposa dele: pastor Roberto, o Donizete está chamando o senhor. Eu disse: não vou jantar não, pastora Lília. Por quê? A senhora não viu o tanto que foi ruim? Ela: não, pastor, não foi tão ruim assim também não. Imagina o desastre. Aí voltei lá em outubro. Eles não tiveram coragem de desmarcar. Quando eu vou pregar aquela multidão, eu disse: eu vou entrar estilo Gesiel Gomes, vou entrar arrebentando aqui. Quando eu peguei o microfone, irmão, sumiu o versículo, eu não sabia onde ler. E eu disse: Jesus, o que eu faço? Aí eu ouvi uma voz suave dizendo: não faça nada, eu vou fazer. Aí pedi os irmãos para estar em pé e orar. E na oração Jesus falou comigo: chama o povo à frente, eu vou batizar todo mundo aqui. Irmãos, em 10 minutos tinha 78 irmãos batizados no Espírito Santo. A glória de Deus fluindo naquele lugar. O pastor olhou para mim e disse: Roberto, eu não te entendo, você nem pregou, olha o que aconteceu. Só que eu já tinha aprendido a lição, e o dedo agora estava engessado. Eu fiz assim: pastor, quem fez e está fazendo é Ele, eu sou só o carteiro. Quem escreveu a mensagem é o Espírito Santo, é Ele que tem que ser glorificado. Aí chega uma irmã, diz: pastor, segurou o púlpito assim, diz: pastor, só lembra de mim? Eu disse: não. A irmã chorando, eu disse: não lembro da senhora. Olha, irmã, me perdoe, mas realmente eu não lembro. Normalmente eu lembro do pastor, lembro do coordenador e do tesoureiro. Esse eu não esqueço nunca mais. Aí ela disse: eu sou a mãe daquela criança que o senhor orou. Eu disse: nossa. A mulher chorando, sem criança, o que aconteceu? Jesus levou. E eu disse: minha irmã, lembro.
Aí ela disse: pastor, aquele dia eu não acreditei muito na sua oração. E eu disse: nem eu. Mas eu sei que alguns dias depois eu fui ao médico com meu filho, porque ele tinha leucemia. E o médico resolveu fazer novos exames e falou para mim: volta para sua casa, leva seu filho. Ela disse: porque ele vai morrer em casa? Eu disse: morrer? Eu não sei o que aconteceu, mas o seu filho está radicalmente curado. E eu perguntei: e se essas palmas forem para Jesus, podem ser melhor? E eu perguntei ao Senhor: por que, Senhor, o Senhor não realizou esse milagre no dia que eu preguei a maior mensagem do meu ministério? E Deus claramente me respondeu: porque se eu tivesse feito assim, você hoje estaria desviado, se sentindo um Deus. Mas foi o dia que você se sentiu quebrado, que você achava que não tinha nada. É o dia que eu resolvi, porque eu faço assim. Eu uso quem acha que não tem nada para oferecer. É assim que eu faço. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquele dia Deus me curou. Hoje eu posso receber o elogio que for. Isso não tira meu sono, não me envaidece, porque eu sei que eu não passo de um vaso, apenas um canal, apenas um instrumento que Ele pode ou não usar no momento que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, porque o que importa aqui não é o nome da pessoa, é a presença de Deus em nosso meio. A presença de Deus nos dá proteção interna e nos dá proteção externa. Lembra de Davi? Antes de ser rei, Davi é um fenômeno a ser estudado à parte. Davi estava sendo perseguido por Saul, então ele resolveu se refugiar no rancho, na cidade dos profetas, e ele estava em Naiote de Rabá. E aí ele está lá em Naiote, e vem o mensageiro e diz: olha, Saul, o Davi está lá em Naiote junto com Samuel. O rei Saul convocou parte do seu exército, o que seria hoje um pelotão, e diz: vá a Naiote e traga-me a Davi. Só que quando os mensageiros, os soldados de Saul, estavam chegando em Naiote, a presença de Deus que estava em Samuel e em Davi encheu o coração deles, e os soldados soltaram as espadas e começaram a profetizar. Porque esta presença que nós temos nos dá proteção e livramento, a presença de Deus. Alguém voltou lá e disse: Saul, os homens que o Senhor enviou, eles estão cheios do Espírito Santo, era tudo crente, e o Espírito Santo pegou eles lá. Aí diz: Saul chamou outros, vai lá. Quando chega o segundo batalhão ou o segundo pelotão, o Espírito de Deus enche a vida deles, e eles não conseguem prender Davi, não conseguem tocar em Davi, porque a presença de Deus estava naquele lugar. Chegou a notícia, eu não sei se alguém mandou o WhatsApp, o que foi. Saul ficou sabendo e mandou o terceiro grupo: vão lá, e vocês têm que me trazer Davi aqui. Só que a mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Agora, você que conhece a história, Saul disse assim: quem quer faz, não manda. Eu mesmo irei e vou pegar Davi. Quando Saul chega próximo do lugar que tinha a presença de Deus, Saul começa a profetizar.
profetizar. E criou-se um provérbio ou um adágio em Israel: está agora Saul entre os profetas? E ele ficou nu, e ele não podia voltar para o seu palácio, voltar para a sua casa, porque a presença de Deus protegeu Davi. É esta presença que eu e você precisamos ter em todos os instantes da nossa caminhada. Que esta presença hoje entre na sua casa, que esta presença hoje entre no seu local de trabalho, que esta presença entre no seu coração e ocupe a sua mente. Eu vou mandar mais: que esta presença nos leve a águas profundas de uma comunhão maior com o Senhor. Quem pode levantar uma das suas mãos? Pode ser a direita ou a esquerda, Deus não tem preconceito quanto a canhoto. Levante assim a sua mão. Se você puder, levanta as duas, porque desempena a coluna. Capricha aí e diga para o Espírito Santo: eu preciso da tua presença. Presença. Que esta presença alcance essa galeria. Que esta presença alcance cada crente que está aqui nesta noite, porque a presença de Deus faz a diferença. Vale um glória a Deus? Pastor Edmar, dá mais o que? Uns 3 minutos aí? 5 minutos? Dá para ir? Irmão, a presença de Deus nos dá direção, a presença de Deus nos dá proteção. E eu termino aqui dizendo para você: a presença de Deus nos dá provisão. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você. Eu já passei momentos na minha vida inusitados, momentos de dificuldades. Quem aqui me conhece sabe que eu já operei 3 vezes do coração, trocando a válvula mitral. Nasci normal, como qualquer criança saudável, mas com os 10 anos de idade eu fui afetado por uma crise inflamatória na garganta, e ela não foi tratada, e esta bactéria caiu na corrente sanguínea. Tive febre reumática, tomei bezetacil durante 5 anos a cada 3 semanas, mas a válvula foi danificada, estragou a minha vida, encurtou a minha vida. Eu tinha tudo para ser um fracasso. Arritmia que não parava. Eu cheguei no hospital com uma frequência de 231 por minuto, e a médica chefe da UTI com a sua equipe no Hospital Brasília, lá em Brasília, colocou o Ancoron, e o Ancoron não fez efeito. Então ela partiu para a cardioversão. A cardioversão não fez efeito. Quem é da área da saúde aqui entende tudo o que eu estou dizendo. Não fez efeito. A notícia pairou nos corredores daquele hospital, dizendo: se tem familiares do senhor Roberto aqui, se prepare, porque esta madrugada ele vai partir para a eternidade. Só que quando a médica saiu de dentro da UTI, o Senhor chegou lá. E eu me lembro perfeitamente do que ele me falou. Ele não me curou, mas ele tirou aquela arritmia de 231 e me deixou com 70. E ele disse para mim: a promessa que eu fiz a você, que tem 17 anos, eu tinha 17 anos de idade quando Deus falou, e agora com 34 anos, eu em crise, desenganado dentro da UTI, Deus falou comigo: o homem diz que você vai morrer, mas eu já fechei a sepultura, e a promessa que eu fiz a você está de pé. Eu vim aqui nesta noite para trazer a sua lembrança
que a promessa que Ele fez a você, não importa o que você passou, não importa os caminhos que você caminhou, não importa os lugares que você trilhou, o que importa é que a promessa dEle está de pé, e é a presença dEle que renova esta promessa hoje, de cura, de saúde, de prosperidade, de vitória sobre a sua vida. Só quem pode adorar a Deus comigo. Aí depois veio outros problemas, acumulou. Aí tive que implantar a marca-passo. Eu sou todo remendado, irmão. Eu sou todo remendado. Mas se tem uma coisa, eu conheço muitos lugares dessa nação. Tem 40 anos que eu prego sem salário. Eu vivo literalmente, não tenho vergonha de falar isso, porque eu trabalho para o reino, e é o Deus do reino que cuida. E não estou jogando indireta, essa igreja é muito sarada, muito ensinada, muito doutrinada. E quantas vezes eu estou na minha casa e eu não tenho nada, e parece que do nada, só parece que do nada, mas a presença que protege é a mesma presença que provê. Dá para entender esse mistério? Dá para compreender isso? E dizer para você que Ele não esquece de você. Ele nunca vai te esquecer, a presença dEle. Agora tem uma coisa, irmãos, eu orava muito pedindo a Deus prosperidade, e não é que a gente não precise pedir, mas eu aprendi uma coisa, pastor: se a gente investir mais tempo buscando a presença, a gente nem precisa ficar pedindo muita coisa, porque a presença vem um pacote, vem completo, de direção, de proteção e de provisão. Só quem pode glorificar o nome dEle, só quem pode glorificar o nome dEle, só quem pode glorificar o nome dEle, porque Ele vive e reina para todo o sempre. Eu queria finalizar esta palavra com uma oração, caso me permita aqui, com uma oração com a igreja. E antes dessa oração, eu não vou levar nem 2 minutos, porque eu sou um péssimo vendedor. Eu tenho 2 livros aqui do pastor e doutor Ivan da Mata. Esse aqui, Curados e Feridos, que é uma palavra sobre as feridas que a vida nos proporciona. Como tratar isso? Como conviver no mundo, como ser Maria no mundo de Marta? Como transitar nesse caminho onde o ativismo é muito maior do que a adoração? Eu tenho apenas aqui, acho que 3 livros do pastor Ivan. Esse aqui, Curados e Feridos, e esse aqui que é específico para as irmãs, para as mulheres, o que toda mulher que sonha deve saber. Eu não vou falar o que é, porque senão você não vai comprar o livro, né? Mas você compra, vai estar à sua disposição, e eu penso que vai ser bênção na sua vida. Aqui um investimento de R$80 cada um. No total eu tenho só 7 livros dele ali. Esses livros não são meus, eu estou abençoando a vida do pastor Ivan. Custa R$80. Aí vai estar lá na saída. E aí lá o irmão vai te entregar um marcador, marca página, e aí tem um QR Code aqui, aí você paga pelo QR Code. Caso o Espírito Santo falar ao seu coração de dar um pouco mais, fique à vontade. Eu estava vendendo esse marca-página lá em Tocantins, e o irmão mandou R$500 para mim. E eu fiquei pensando, será que o irmão errou? Mas aqui tem o meu número, então se ele errou, ele
É só mandar uma mensagem: pastor, eu ia mandar 50, mas mandei 500, eu devolvo na hora. Tem 6 meses que eu estou orando para ele não me ligar, pastor, e graças a Deus até hoje ele não me ligou. Então eu acho que foi isso mesmo, tá bom? Eu quero orar com você. Posso orar com você? Então eu quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos participar de uma ceia, de um momento extraordinário agora, mas eu gostaria que esta oração você invocasse a presença de Deus na sua vida, a presença de Deus no seu lar, a presença de Deus no seu relacionamento familiar, a presença de Deus lá no seu local de trabalho. Ao invés de ver demônios, você vai ver anjos. Ao invés de ter tristeza, você vai ter alegria. A depressão vai dar espaço para a restauração, porque a presença de Deus muda todas as coisas. Amém? Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, sobraram 12 cestos. Eram 12 apóstolos. Claro que cada um não levou um cesto para casa, mas por que sobrou 12? Porque Deus não esquece daqueles que trabalham no reino dele. Todas as sementes, tudo que você faz no reino de Deus, Deus nunca vai te esquecer. E antes dessa oração, eu quero que você profetize para ele aí: Deus não vai esquecer de você. Glória a Deus. Agora vocês podem dar as mãos, podemos orar juntos agora, aqui inclusive no corredor, vocês podem dar suas mãos. Eu oro muito para que Deus um dia me dê a oportunidade de vir aqui com o pastor Edmar, para a gente ter um momento aqui de clamor por batismo no Espírito Santo. Eu não vou fazer essa oração aqui porque demanda muito tempo, mas eu quero dizer para você que nesta oração, a presença de Deus, ela é tão real aqui, que ela pode curar você, pode batizar você no Espírito Santo, pode renovar a sua fé, e você que está afastado da igreja, você pode retornar, porque a presença de Deus nos atrai. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te rendemos louvores, e eu acredito, como ministro da tua palavra, que o teu Espírito Santo está neste lugar, como sempre esteve e sempre estará. Eu sei que a tua unção paira sobre este santuário. Eu sei que nesta oração vidas poderão ser curadas, serem saradas. Eu sei que neste momento, até no momento da ceia do Senhor, pessoas aqui poderão ser renovadas no Espírito Santo, voltarem a falar novas línguas. Eu creio que tu és o batizador por excelência. Eu creio que nesta noite o Senhor tem algo novo para cada um que aqui chegou, porque tu és o Deus de novidades. Em nome de Jesus, nós te adoramos e te adoramos de todo o nosso coração. Se você pode, abrace alguém e diga para ele, diga para ela: a presença de Deus está em sua vida.